Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e um filme brasileiro com Wagner Moura, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, foi anunciado hoje, quinta-feira, dia 10 de abril, como um dos 19 filmes selecionados na competitiva do Festival de Cannes 2025. Um filme que está concorrendo à Palma de Ouro de um dos maiores, se não o maior festival de cinema do mundo, que vai acontecer esse ano de 13 a 24 de maio. Essa é uma grande notícia, eu estou falando aqui do filme O Agente Secreto, um filme que apareceu em muitas listas de mais aguardados do ano, ali na virada de 2024 para 2025, um filme que eu espero muito poder assistir nos cinemas esse ano. Não vai ser em Cannes, infelizmente, mas um dia, quem sabe, lá eu esteja. Estou aqui para a gente falar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre o que isso representa e falar um pouco sobre esse anúncio também dos filmes selecionados, tanto para concorrer à Palma de Ouro quanto para outras mostras do festival, porque tem muito filme que promete muito nesse ano em Cannes, tá? O Kleber Mendonça Filho, o diretor desse O Agente Secreto, filme com Wagner Moura, já teve em Cannes outras vezes. Ele competiu, por exemplo, com Bacurau e com Aquarius, e ele já participou de mostras, por exemplo, mais recentemente, né, com o documentário dele, o Retratos Fantasmas. Esse é um momento incrível do cinema brasileiro que a gente está vivendo, com esse anúncio de O Agente Secreto, e que já vem numa esteira de acontecimentos de um novo momento muito legal e que a gente está torcendo para que dure muito tempo. A gente teve, por exemplo, O Último Azul, que venceu o Festival de Berlim recentemente, se tornou um filme, né, que ainda vai ter muita repercussão, isso é uma conquista incrível. E claro, a gente teve o Ainda Estou Aqui, com toda a que estreou em Veneza e venceu lá por melhor roteiro, e teve toda a campanha incrível até culminar na vitória no Oscar de 2025, a primeira vitória do Brasil no Oscar, ganhando a sua estatueta para melhor filme internacional, tá? Isso tudo vem faz parte desse momento que a gente está vivendo, né? E agora o anúncio de O Agente Secreto, de mais um filme brasileiro concorrendo a Cannes, obviamente que as notícias começam também nesse sentido. E tudo a gente consegue relacionar um pouco certas coisas, porque O Agente Secreto também é um filme sobre o período da ditadura. Já vou falar um pouquinho mais sobre a sinopse do filme, do pouco que a gente sabe, mas para ver como as coisas não andam tão separadas, o próprio diretor-geral do Festival de Cannes, o Thierry Frémaux, o meu francês é terrível, Frémaux, falando literalmente, na apresentação dos filmes que estavam concorrendo, ele chegou a falar que anos atrás quem falou para ele sobre o Kleber Mendonça Filho foi o próprio Walter Salles, diretor de Ainda Estou Aqui. Isso também mostra, né, como diretores brasileiros, esses dois nomes são muito conhecidos já internacionalmente, mas como o cinema brasileiro ganha esse reconhecimento também, essa própria associação, né, de diretores que estão se destacando internacionalmente. Enfim, é incrível. A trama, pelo que a gente sabe, tá, de O Agente Secreto, a gente sabe que o Wagner Moura vai interpretar um professor chamado Marcelo, é um professor universitário que foge de São Paulo para Recife para fugir de agentes do governo, agentes da ditadura militar, que estão procurando ele estão o investigando por atividades subversivas, tá? E ele chega ao Recife bem na semana do Carnaval e descobre que está sendo espionado pelos seus vizinhos, e essa é mais ou menos, muito remotamente, a trama do que a gente vai acompanhar. Se passa em 77 esse filme, e é um período que o Kleber Mendonça Filho destaca como sendo um período que ele tem muita lembrança de infância, das características do Brasil daquele momento, da Recife daquele momento, e que ele diz que consegue comparar inclusive com características de hoje. Então é mais um filme sobre esse período que agora se tornou, já é obviamente conhecido pelos livros de história, mas que na cultura popular, até eu diria, porque o Oscar é um prêmio extremamente popular, se tornou mais conhecido. Então mais um filme que vai retratar esse período de um outro jeito, com uma outra visão. Enfim, isso tudo faz os olhos dos cinéfilos e tal se voltarem ainda mais, porque agora a gente tem um filme premiado retratando esse período. Então eu tô muito curioso para ver o que o Agente Secreto vai
vai trazer pra gente e como esse filme vai ter um sucesso, o sucesso que já começou, né, com esse anúncio em Cannes, mas como ele vai ter esse sucesso internacional, como vai ser a trajetória desse filme. E eu tô dizendo isso porque a gente fala sobre isso e as matérias na imprensa, quando falam de um filme brasileiro que está repercutindo, teve isso com O Último Azul, teve isso com, agora está tendo isso com o que está se falando do Agente Secreto, até o filme O Vitória com a Fernanda Montenegro, pelo simples fato de ser um filme com a Fernanda Montenegro, mãe da Fernanda Torres, se começa as matérias a falar chance de Oscar, vai ser um novo filme para concorrer ao Oscar. O Festival de Cannes é um filtro importante para o Oscar? Não necessariamente. Ele é sim um festival extremamente prestigiado e para um filme competir ao Oscar, não que isso importe, tá? Mas só para fins de curiosidade. Para um filme competir, chegar a ser indicado e ter chances no Oscar, a gente sempre fala que é importante que ele passe por um circuito de festivais e tal. Então, assim, passar pela competitiva de Cannes, obviamente, é muito importante para que o filme, se assim for o caso, se insira no circuito depois de premiações. A gente está falando aqui ainda do circuito de festivais, tá? No entanto, nos últimos anos, a gente pode dizer que Cannes tem sido, sim, uma espécie de primeira passagem para filme, primeira competição, primeira amostra, enfim, para filmes que sim estão se tornando importantes na temporada de premiações, tá? Por exemplo, na seleção do ano passado, Emília Pérez estava lá, venceu por melhor elenco, o filme do Jacques Audiot, filme que deu todas as polêmicas, sobre as quais eu já falei milhões de vezes aqui, e que chegou, se não fossem as polêmicas, teria muitas chances de vencer, chegou perto do Oscar com muita chance de favorito, e o fato de ter sido ovacionado em Cannes e ter tido seus direitos de distribuição, inclusive adquiridos pela Netflix em Cannes, é muito importante, né? Tem muita relevância nisso. A Substância, da Coralie Fargeat, por exemplo, outro filme que teve em Cannes. A Nora, do Sean Baker, que se tornou o grande vencedor, inclusive venceu a Palma de Ouro no ano passado e acabou vencendo o Oscar desse ano. Então teve nesse caso, inclusive, a coincidência aqui, né, em termos de vitória. Outros destaques do festival desse ano, antes de filmes, De Niro, um dos meus atores favoritos, meu ator favorito, enfim, vai receber a Palma de Ouro honorária, um momento que eu precisava destacar aqui. Que vontade de um dia conseguir ir num festival de Cannes, seria um sonho realizado. E filmes, tá? São 19 filmes competindo, não vou falar de todos, vou falar dos que mais eu tô a fim de ver e tô aguardando, tá? O novo filme do Joaquim Trier, que dirigiu em 2021, 2021, A Pior Pessoa do Mundo, um filme que eu gosto bastante. Ele vai tá esse ano no festival com um filme chamado Sentimental Value, que inclusive vai ser com a mesma protagonista de A Pior Pessoa do Mundo, a Renate Reinsve. Difícil esses nomes, né? É norueguês esse filme. Mas enfim, uma atriz que eu gosto bastante, adorei ela no filme e tô bem curioso para ver o que esse diretor tem. Lembrando que A Pior Pessoa do Mundo foi o filme que concluiu a trilogia de Oslo dele, então ele agora parte para novos projetos. Vai ter um novo filme do Ari Aster chamado Eddington, que vai ser com o Joaquin Phoenix e com a Emma Stone. Ele pelo que se sabe, pelo que está noticiado, ele é centrado numa eleição numa pequena cidade. Eu tô curioso com esse filme porque o Ari Aster, ele é um dos grandes nomes do novo terror e tal, junto com o Jordan Peele, enfim, outros, o Robert Eggers, são novos nomes do terror. Eu gosto muito de Hereditário e gosto de Midsommar, que é um filme um pouco mais divisivo, mas eu detestei Bol Tem Medo, o filme dele de 2022 ou 23, não lembro agora, acho que 23. Eu achei catastrófico, assim, achei bizarro, não no bom sentido, não no bom sentido do que se espera do Ari Aster. Achei que o filme não funcionou de forma nenhuma, então eu tô curioso para ver o que ele vai trazer aqui com Eddington. E aí eu vou poder ter uma visão maior sobre a obra dele. Hoje eu gosto muito de um filme, gosto de outro e detesto o outro. Vamos ver o que esse quarto vai dizer. E um outro filme que eu aguardo, que eu acho que vai ser interessante, ele é ousado, e não sei o quão ele vai ser bem recebido, como ele vai ser amado e quanto ele vai ser odiado, é um filme chamado Novelle Vague, que é o novo filme do Richard Linklater, um diretor que eu gosto muito, só que é um filme sobre os bastidores, não
somente da novela Vague, mas especificamente sobre detalhes, curiosidades da produção de Acossado, o filme do Godard, um expoente da novela Vague, filme de 59. Então eu acredito que vai ser um filme muito nichado, espero que não seja um filme como Mank, filme que concorreu ao Oscar em 2021, que era sobre os bastidores, enfim, da produção de Cidadão Kane, né, do Orson Welles, um filme que eu não curti muito, do David Fincher, inclusive, que eu adoro. Então, tô curioso para ver o que vai ser esse filme, tá? Fora da disputa, tem alguns filmes que eu tô curioso também. Por exemplo, Eleanor the Great, que vai ser a estreia da Scarlett Johansson na direção, um filme sobre uma mulher casada que se muda para Nova York, buscando um recomeço e tal. Não sei muito sobre o filme, mas eu gosto muito da Scarlett Johansson como atriz, curto muito a carreira dela e quero ver o que ela vai trazer na sua estreia na direção, né, depois de tantos anos aí como atriz. Vai ter também a estreia mundial de Missão Impossível Acerto Final, o filme um dos que eu mais aguardo esse ano. O Tom Cruise novamente no Festival de Cannes, ele estreou lá Top Gun Maverick também, então esse é um lançamento uma estreia que promete muito, é um filme que eu aguardo muito esse ano. E também vai ter a nova versão de Céu e Inferno, High and Low, filme do Kurosawa dos anos 60, que é agora filmada pelo Spike Lee, uma nova parceria dele com o Denzel Washington, quase 20 anos depois, se não me engano. O filme tem uma mudança de nome, vai ser Highest to Lowest. E, enfim, vai ser essa refilmagem e uma versão Spike Lee dessa história, e um novo filme do Spike Lee é sempre um motivo pra gente ficar com as antenas ligadas, e esse é um filme que eu aguardo também e que vai estar fora da competitiva, mas vai estar em Cannes. Então, como não podemos estar em Cannes ainda nós mesmos, não chegou perto esse sonho ainda, a gente fica aqui conversando sobre o festival e trazendo detalhes, informação e tal. Aguardemos, vamos ver o que acontece, vamos torcer pelo Brasil, enfim, mas é uma seleção a se comemorar com certeza. É isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo e